Olá, meus amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, da do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos refletir na palavra de Deus, meus irmãos. Vamos pensar sobre o amor fraternal. O amor fraternal deve ser algo óbvio na vida da igreja. O texto é 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 9, onde nós lemos assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. O irmão já ouviu aquela frase, pergunta idiota, tolerância zero? Certamente que sim, não é? E esta frase era uma frase que era usada por uma personagem do humor da televisão brasileira para justificar as suas respostas a algumas perguntas que lhe eram feitas. Segundo o pensamento da personagem, as respostas a essas perguntas eram tão óbvias que tais perguntas nem deveriam ser feitas, e sendo feitas, são perguntas idiotas, perguntas tolas. E pergunta idiota, dizia a personagem, tolerância zero. Há muitas coisas óbvias nos dias em que vivemos, meus irmãos. Eis alguns exemplos. Quando você precisa fazer uma análise da sua saúde, a quem você procura? Certamente que você não procura o açougueiro, ou o verdureiro, ou o advogado, o delegado, não é? Você procura o médico, a não ser que um desses que citei aí, além disso, seja médico também. Você procura o médico quando você precisa fazer uma análise da sua saúde. E se esse médico lhe receita alguns remédios, aonde você vai para comprar esses remédios? Certamente, obviamente, você vai à farmácia. E muitos outros exemplos, meus irmãos, eu poderia citar aqui para os irmãos, e num instante apenas você mesmo pode pensar em vários aí na sua casa. Porém, meus queridos, nós sabemos que há muitas coisas que deveriam ser óbvias, mas que não correspondem a essa obviedade. E infelizmente, meus irmãos, isso é encontrado até mesmo dentro das igrejas. Isso é encontrado no nosso meio, dentro das nossas igrejas. Muitas vezes nós nos encontramos fazendo coisas que são contrárias àquilo que seria óbvio para um servo do Senhor fazer. O versículo que nós lemos para essa nossa reflexão, 1 Tessalonicenses 4, versículo 9, Paulo faz referência, meus irmãos, a algo que deveria ser mais do que óbvio na vida da igreja: o amor fraternal. E Paulo chega a dizer aos Tessalonicenses que ele nem precisava escrever sobre isso para eles. O amor fraternal deveria ser enxergado de longe na vida da igreja, de tão óbvio que é encontrá-lo aí, ou pelo menos deveria ser. Mas, meus irmãos, infelizmente nós sabemos que nem sempre isso acontece. Muitas das vezes nós falhamos, reclamamos, né, dos policiais, dos médicos, dos políticos e de muitas outras pessoas, classes e instituições, porque muitas vezes eles falham naquilo que lhes é óbvio cumprir, mas nos esquecemos de olhar para nós mesmos, para as nossas falhas. E sobre o amor fraternal, meus irmãos, que deveria ser óbvio, ser encontrado na vida da igreja, a palavra de Deus nos diz algumas coisas sobre ele. Cito para os irmãos algumas delas. A primeira que eu quero citar é que sem ele, as demais coisas nada valem. Está em 1 Coríntios capítulo 13, versos 1 a 3. Aliás, eu cito ainda finalzinho do capítulo 12, onde o apóstolo Paulo, depois de falar sobre os dons espirituais, ele diz assim para os coríntios: olha, então procurem com zelo os melhores dons, mas eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente.
E aí ele passa a falar sobre o amor. O caminho mais excelente é o caminho do amor. E aí ele vai dizer assim, olha, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então, sem o amor fraternal, as demais coisas, nem os dons espirituais, nada vale. Também, meus irmãos, nós encontramos na palavra de Deus, em segundo lugar, que quem não ama seu irmão não pode amar a Deus. Veja aí, o que está escrito em 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz assim, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E aí no mesmo capítulo, um pouquinho mais adiante, nos versos 20 e 21, diz assim, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. E quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então quem não ama seu irmão não pode amar a Deus, é o que diz a palavra de Deus. Eu não estou nem fazendo comentário, só citando o que está escrito na palavra de Deus. Também, meus irmãos, nós encontramos lá em Mateus capítulo 5, versos 44 a 46, sobre o amor, Jesus falando lá, que nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos. Jesus vai dizer assim, 44 a 46, na verdade eu vou ler 43 a 46. Ouvistes o que foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Então devemos amar até mesmo aos nossos inimigos. E ainda, meus irmãos, em João capítulo 13, verso 35, nós encontramos que o amor é a evidência, ou uma das evidências, de que nós somos discípulos de Jesus. João capítulo 13, verso 35, está escrito assim, Jesus dizendo aos seus discípulos, nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, amor, meus irmãos, amor fraternal é essencial à vida da igreja. E nós sabemos disso, não sabemos? O irmão sabe disso, tenho certeza que sabe disso. Mas a pergunta que nos fazemos é se nós temos de fato amado uns aos outros. Temos de fato amado uns aos outros? Espero, meus irmãos, que a resposta seja sim, né? Que ao nos analisarmos, que a resposta possa ser um sim. Mas quando nós fechamos os olhos para os nossos irmãos que precisam de nós, se fechamos, né? Não estamos falhando naquilo que seria óbvio para nós praticarmos? Se nós fechamos os olhos, quando fazemos isso, estamos falhando, né? Seria óbvio nós abrirmos os olhos e praticarmos o amor para com os nossos irmãos. Quando nós somos constantemente, não esporadicamente, não uma vez ou outra, mas constantemente, é uma prática normal na nossa vida, indelicados, impacientes, indiferentes uns para com os outros, não estamos aí falhando no amor? Quando nós deixamos, meus irmãos, o rancor por alguém tomar conta do nosso coração,
Não há aí uma falha no amor fraternal que leva à incapacidade de perdoar? E o que dizer do mau uso que fazemos da nossa língua, usando-a para destruir ou acabar de destruir, ao invés de para edificar, admoestar, orar pelos nossos irmãos? Obviamente que a atitude de desamor, meus irmãos, não está no falar, mas sim no como e no porquê se fala. E o que mais poderíamos citar aqui como exemplo de atitude de desamor? Muitas coisas, mas eu creio que cada um de nós pode pensar em mais algumas coisas. Entenda, os irmãos, que eu não estou apontando o dedo para ninguém, não estou dizendo que nós agimos dessa forma, né? Estou apenas sugerindo situações, colocando situações para nós nos analisarmos a nós mesmos e nos fazermos a pergunta: amamos de verdade uns aos outros? A igreja, meus irmãos, deve ser o local óbvio para alguém vir quando está à procura de amor fraternal, à procura de compreensão, à procura de ajuda, à procura de companheirismo. Aí eu pergunto para os irmãos: alguém que porventura vier em nossa igreja encontrará estas coisas? Espero que sim, e até creio que sim. Encontrará estas coisas na minha vida? Encontrará estas coisas, esse amor fraternal, essa compreensão, esta ajuda, esse companheirismo na sua vida? Espero que sim, meu irmão, e até creio que sim. Agora, para terminar esta reflexão, quero ler para você o seguinte texto bíblico, mas ler meditando em cada palavra. 1 Coríntios 13, 4 a 7. Eu vou ler até para ficar mais fácil na versão na linguagem de hoje. Olha o que diz: quem ama é paciente e bondoso. Não é impaciente, não é maldoso, é paciente, é bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso e nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro e nem é egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, para apontar o dedo. Não, fica triste. Mas ele se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Nunca desiste da outra pessoa. Suporta com fé, com esperança e com paciência, sempre crendo que aquela pessoa poderá um dia ter mudado as suas atitudes, ser alcançada pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, que Deus os abençoe, né? E que nós possamos, o Espírito de Deus possa manter sempre viva essa palavra na nossa mente. O amor fraternal deve ser óbvio na vida da igreja e, portanto, na minha vida e na sua vida, já que nós somos a igreja. Que Deus nos abençoe a todos. Amém.